E aí, mulher, seja bem-vinda. Eu me chamo Dandara e hoje eu vou reproduzir a make dessa gringa aqui com algumas adaptações. Será que vai dar certo? Fica até o final desse vídeo para conferir o resultado. E antes de dar início ao preparo dessa maquiagem, eu queria fazer um pedido para você. Já aproveita e deixe seu like aqui embaixo, porque eu preciso da ajuda de vocês para que a gente possa crescer esse canal e mais pessoas tenham acesso ao meu conteúdo. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Mais uma vez narrando aqui pra vocês. Comecei aplicando aí uma água micelar. Essa é da Dermachen, fui aí com auxílio de um algodão mesmo. E fui retirando todas as impurezas da pele. Mesmo que a sua pele já esteja lavada, né, higienizada, é legal você passar um tônico ou uma água micelar para retirar os resquícios que ainda permanecem na pele. Logo em seguida, já vim com a aplicação desse produtinho aí. Ele é o Magic Fix da Ruby Rose. Apliquei em pontos bem estratégicos. Esse produto ele é bem aquoso, tem a textura bem líquida. E é legal passar em poucas quantidades, porque ele rende bastante. Deixa aquela textura pegajosa na base que super adere. Vim fazendo a aplicação desse primer. Ele é um primer hidratante, eu optei por um primer assim, já que aqui tá fazendo frio e a pele exige aí um pouco mais de hidratação. Apliquei aí no topo das maçãs. Vim trazendo esse produto para o centro da testa, centro do queixo, laterais do nariz e preenchendo as linhas do bigode chinês. Apliquei aí em pontos onde eu tenho poros dilatados para deixar a base bem uniforme na pele. Ainda por motivos de clima aqui da região onde eu moro, também optei por uma base com acabamento hidratante. Essa daí é a BT Skin da Bruna Tavares. Lembrando que eu vou deixar listado todos os produtos aqui na descrição do vídeo. Se você tiver interesse, é só ir por lá para conferir. Já deixei dica de ouro nesse vídeo, que é você ter aí de auxílio por perto um papel higiênico, ou papel toalha, ou até mesmo uma toalhinha para ir retirando o excesso de produto da esponjinha. Por quê? É legal você primeiro construir a camada e depois vir polindo, dando acabamento sem esse excesso de base, sem esse excesso de produto, para que a base fique aí bem niveladinha, com uma cobertura linda na sua pele. Eu também levo essa base com as laterais da esponja até a raiz do meu cabelo para não sujar, mas também para não ficar sem base. E desço com essa base até o meu pescoço para não deixar aquele efeito de máscara que fica muito feio, gente. Eu já gosto de preparar minha pálpebra com a base para receber a sombra. Pra não ficar com a boca de Gasparzinho, porque isso me dá muita agonia. Peguei aí água micelar e um algodãozinho e fui retirando esse excesso de base que naturalmente fica na boca depois que você termina a aplicação. Aí eu fui retirando as laterais e em seguida para ir hidratando a boca e o acabamento do batom ficar bem lindo na boca, eu já gosto de aplicar um hidratante ou um gloss para ele ir agindo durante a maquiagem. Eu usei esse Lip Oil da Ruby Rose, que também vai estar na descrição do vídeo. Como a maquiagem em referência tem bastante cobertura na preparação de pele e o centro bem iluminado, peguei esse corretivo aí de 1 a 2 tons abaixo da minha pele e fui fazendo aplicação nos pontos estratégicos do rosto. Fiz aí nessa aplicação efeito lift para deixar o rosto bem levantadinho. Apliquei abaixo das olheiras, centro do queixo, centro do nariz e também no centro da testa. Como eu disse, no intuito de ficar com aquela pele bem iluminada, com bastante contraste. Voltei mais uma vez com o auxílio da esponjinha e fui assentando todo esse produto aí na minha pele, retirando os excessos e dando acabamento. Esfumei aí na parte inferior dos olhos, centro do queixo, topo do nariz e também no centro da testa. Uma pausa na programação para admirar essa pele. Já vim aí com um pó banana solto, esse aí é da Playboy. Retirei as marcações de base nas minhas linhas de expressões antes de selar e vim fazendo aplicação normalmente aí em toda essa região. Uma leve coceirinha e continuamos. Voltei aí aplicando nas laterais do nariz, essas curvinhas do nariz para ficar bem selado e o produto não correr o risco de sair. Fiz esse mesmo processo aí do outro lado do rosto e em todas as partes onde eu apliquei corretivo, eu fui com o restante de pó que sobrou na esponjinha para fazer aí a selagem da pele. Para remover o excesso de pó e adicionar um pouco mais de cobertura, eu vim com um pó compacto do tom da minha pele e um pincel bem fofão e já fui varrendo aí
todo esse acúmulo de pó que já selou a pele, para não ficar nada acumulado. Para o contorno, utilizei também um pó compacto, alguns tons mais escuros e com um subtom mais quente. Vim aí com o pincel chanfrado e fui fazendo o contorno nas partes estratégicas do meu rosto que eu já tenho o costume de fazer. Sempre respeitando o limite, deixando 2 dedinhos de distância aí da boca. Para contornar o nariz, eu gosto de usar um pincel chanfrado, um pouco mais fofinho. Peguei o mesmo tom do produto que eu estava utilizando anteriormente e fui fazendo um contorno bem sutil na parte do nariz, para deixar o nariz mais afiladinho. De blush, utilizei essa paleta que na verdade é uma paleta de iluminadores da Mariana Saad. Vim aí com o mesmo pincel chanfrado do contorno e fui aplicando aí na maçã do meu rosto para ficar bem ressaltadinha. E como o blush já é cintilante, eu pulei o passo do iluminador, já que na maquiagem da gringa ela não utiliza tanto iluminador. A pele é uma proposta mais mate, então eu quis manter essa proposta aí na reprodução dessa maquiagem. Na parte dos olhos, eu sempre começo removendo o excesso de produto que tem na pálpebra. Fiz isso com o auxílio de uma esponjinha e utilizei essa paleta da Ruby Rose. Vim aí com esse tom mais rosadinho e um pincel mais fofo e fui demarcando o meu côncavo e já esfumando essa sombra para não ficar nenhuma marcação. Essa vai ser a sombra base do nosso esfumado, que na verdade é um esfumado bem prático, como vocês viram na maquiagem. O que vai deixar esse aspecto mais glamuroso vai ser o delineado branco e a cor azul que foi aplicada na parte inferior dos olhos. Para construir esse esfumado, eu vim com um tom de blush um pouco mais fechado e um pincel um pouco menor e fui aplicando ele em formato de C na parte externa do olho. Isso vai criar uma impressão de profundidade e já fui fazendo essa mescla de cores aí no final para não ficar nenhuma marcação entre as duas sombras. Voltei com o mesmo tom de contorno que foi utilizado na preparação de pele e um pincel lápis e fui aplicando aí rente à raiz dos cílios e replicando o mesmo formato que eu fiz com a segunda cor de sombra, que é esse formatinho em C, para dar um pouco mais de profundidade. Voltei com o segundo pincel ainda sujo com sombra e reforcei esse esfumado para dar acabamento. Tô utilizando aí um delineador branco, esse é o da Boca Rosa, ele tem um aplicador super fininho, o que facilitou, mas nessa hora a dica é segurar na mão de Deus e ir. Nesse momento, gente, não passava nem respiração por canto nenhum. Demorou um pouquinho, como vocês estão vendo aí, foi um pouco de perrengue, mas no final deu certo, o traço ficou bem preciso, bem branquinho. Agora na parte do delineado tradicional, como podemos ver, eu dando glória por ter feito um traço perfeito. Vim aí fazendo esse delineado com a cor preta mesmo, por mais que a proposta da maquiagem da gringa tenha sido um delineado azul, eu decidi fazer com um delineado preto para que ficasse uma maquiagem mais usável. Mas, como eu tinha dito no início do vídeo, aconteceriam algumas pequenas adaptações que não alterariam tanto o resultado da maquiagem. Então, continuei aí construindo o corpo desse delineado, dando acabamento. Dei uma conferida nos dois lados para ver se estava bem simétrico. E fui finalizando. Acabamento, é muita paciência e no final dá tudo certo. Fiz também um delineado na parte interna dos meus olhos, o que deixa aí aquele efeito mais fox, um olhar mais alongado, que também tinha na proposta da gringa que a gente tá replicando. Então, eu decidi fazer aí, mostrei para vocês.
Na parte inferior dos olhos, eu utilizei essa paleta da Ludurana, que eu nem abri para mostrar porque tinham muitas sombras quebradas, mas eu utilizei o tom azul royal da paleta, um pincel bem preciso, e aos pouquinhos eu fui construindo o esfumado, já que essa sombra é bem pigmentada para não correr o risco de manchar a pele. Logo em seguida eu vim com um lápis preto, esse é a prova d'água, e já fui passando aí na linha d'água e borrando para fora para potencializar esse esfumado e deixar bem marcante o olhar. Preparei os cílios com máscara de cílios para deixar aquele efeito bem pretinho na aplicação do cílio postiço. E antes de qualquer coisa, ao finalizar aí a estrutura da sombra e do esfumado, eu venho com o pincel um pouquinho de pó compacto e vou polindo a pele, dando acabamento. E não se esqueçam de hidratar-se, porque uma pele bonita não é só maquiagem. Fiz aí a aplicação do cílio postiço. Não vai ter referência, mas é um desses cílios bem baratinhos aí, que tem esse acabamento bem preenchido, bem volumoso. Apliquei os cílios, um pouco de perrengue e finalizei com mais máscara de cílios para unir os cílios naturais aos cílios postiços. Na aplicação do batom, utilizei esse guerreiro aí, da Quem Disse Berenice. É antigo, gente, a embalagem já até mudou, atualmente é outra. Mas eu amo a cor desse batom. Se eu não me engano, o nome dele é Marron Lee. Fui fazendo primeiro aí o contorno do lábio, para limitar, né, não correr o risco de borrar na hora da aplicação. Fiz isso na parte inferior e também na parte superior. Esse passo ajuda muito a deixar a boca bem desenhadinha e aquele efeito de bocão Kardashian. Para deixar um efeito ainda mais gringo nessa boca, fiz um ombre lips. Utilizei esse BT Velvet na cor Off-White, pode ser um corretivo também. Apliquei na parte interna do lábio e fui construindo o esfumado com o próprio dedo. A intenção é que o centro fique bem iluminado e as bordas fiquem contornadas com a cor original do batom. Logo em seguida, vim preenchendo as minhas sobrancelhas, utilizei um duo de sombra mesmo e fui construindo aí o preenchimento com o formato natural das minhas sobrancelhas. E assim chegamos ao fim dessa maquiagem. Eu super curti a proposta, ficou linda a maquiagem. Me conta aqui nos comentários se você achou que ficou parecida. E se você quiser mais vídeos como esse, é só você comentar, curtir e compartilhar muito esse vídeo para eu entender que você gostou. Um beijo!